Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Hermenêutica Bíblica. É uma alegria, é uma satisfação poder contribuir na formação teológica, na formação espiritual de vocês, com essa disciplina que é muito importante para a sua vida acadêmica, mas também para a sua vida cristã. Interpretar a Bíblia é fundamental. Conhecer a palavra de Deus e poder aplicar a palavra de Deus de forma adequada é muito importante para o desenvolvimento cristão e também para uma boa formação teológica. Hoje, a nossa terceira aula importantíssima, em que nós vamos falar sobre a, a interpretação histórico-cultural e contextual da palavra de Deus. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês a minha tela para facilitar aqui a nossa interação, para facilitar a apresentação da aula de hoje. Então, como está aqui, né? Como nós podemos ver, análise histórico-cultural e contextual da Bíblia Sagrada, ok? Então, vamos começar introduzindo aqui esse assunto, como eu disse, um assunto muito importante para os estudos e também para a vida, sua vida como intérprete das Escrituras. Eu queria começar usando uma citação do Henry Virkler. Queria esclarecer que esse capítulo ele teve por base a obra, né, Hermenêutica Avançada do Henry Virkler. E ele começa dizendo assim: com base na suposição ou no pressuposto, né, de que um autor é um comunicador que sabe transmitir suas ideias, como cremos que Deus sabe. Deus, ele é o autor primário das Escrituras, né? Esse Deus, ele usou o veículo humano para registrar a sua palavra. Então, na interpretação, nós partimos da suposição de que um autor, ele sabe comunicar as suas ideias, ele sabe comunicar a mensagem que ele tem em mente. Nós estudamos, na semana 1, né, o pressuposto fundamental da teoria hermenêutica, ou seja, qual o fundamento da teoria hermenêutica. O significado de um texto deve ser aquele que o autor tinha em mente, em vez dos significados que desejemos atribuir às palavras. Se rejeitarmos esse princípio, não resta critério normativo obrigatório que discrimine entre interpretações válidas e inválidas. Então, esse é o pressuposto básico da teoria hermenêutica, do estudo hermenêutico, né? O sentido ou significado de um texto deve ser aquele que o autor tinha em mente, uma vez que o autor é um comunicador que sabe transmitir suas ideias, em vez dos significados que o leitor deseja dar àquelas palavras. Aquilo que está no coração ou na mente do leitor, não. Quem determina o sentido de um texto é o seu escritor, é aquele que produziu aquele texto, ok? Então, se a gente rejeita essa ideia, cai por terra uma hermenêutica bíblica, uma hermenêutica ortodoxa, ok? A aula 2, que foi semana passada, fez um levantamento das tendências históricas na interpretação. Nós fizemos uma viagem, né, na história da interpretação bíblica. E nós observamos que alguns intérpretes, eles têm adotado princípios normais ou princípios naturais, como vimos, né, de comunicação, enquanto outros caíram em excentricidades de interpretação mediante o desenvolvimento de princípios hermenêuticos fora do comum. Então, vimos a importância de uma leitura ou conhecimento da história da interpretação e vimos dois grandes grupos, né? Aqueles que aplicaram princípios sadios, princípios hermenêuticos conservadores na interpretação das escrituras. No entanto, também vimos aqueles que aplicaram princípios que não são sadios, né? A questão aí da alegoria, não é? Dessas excentricidades de interpretação, ok? Isso nos ajuda a interpretar as escrituras hoje. Na tarefa da interpretação, temos que levar em consideração todo um contexto, né, histórico, todo um desenvolvimento histórico da interpretação bíblica. Isso vai nos ajudar a cometer erros e a realizar uma interpretação adequada do texto bíblico.
A complexa técnica, de acordo com Virkler, que é o texto básico da nossa aula, a complexa técnica de interpretação bíblica e sua aplicação divide-se em 6 passos. Então, de acordo com Virkler, a tarefa da interpretação ela é dividida em 6 etapas. Quais são essas 6 etapas? A primeira, a análise histórico-cultural e contextual, é o tópico da nossa aula de hoje, né? Também a análise léxico-sintática, a gente vai ver que é a análise que lida com as palavras, o significado das palavras, a relação das palavras dentro do texto, né? A análise teológica ou a análise canônica, que vai olhar o todo das escrituras, ou seja, como é que aquela passagem, aquele versículo, ele se enquadra no todo das escrituras. Nesse tópico também trata-se sobre a natureza da relação de Deus com o homem. O autor diz que esses 3 primeiros tópicos aqui são chamados de hermenêutica geral. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um gráficozinho, não é, que vai nos ajudar também a entender essa questão. Então, ele diz que esses 3 primeiros tópicos fazem parte da hermenêutica geral, que são aqueles princípios que são aplicáveis a todo e qualquer texto. Depois nós temos a análise literária, que vai exatamente estudar os diferentes gêneros da Bíblia. A narrativa, uma epístola, uma parábola, né? Essa aqui é a hermenêutica especial ou hermenêutica específica. São regras específicas para analisar determinados gêneros na Bíblia, ou determinados tipos de literatura da Bíblia Sagrada. Temos a comparação com outros intérpretes, é importante você pegar o seu estudo, a sua interpretação daquele texto e analisar, e comparar com o que os outros já disseram, o que os outros já expressaram sobre aquela passagem bíblica. E a aplicação. Muitos manuais de hermenêutica não trazem esse tópico aqui, né? Apenas trazem a questão da análise do texto, estudo do texto, regras para isso, mas nós vimos também que a hermenêutica se aplica, a hermenêutica se preocupa também com a aplicação da mensagem aos dias presentes, ao homem do século XXI. Como é que a verdade extraída do texto, à luz do seu contexto, se aplica aos nossos dias? Esse é um tópico que, na nossa disciplina também, a gente dá a devida importância à aplicação adequada da palavra de Deus. E aí, o que eu falei para vocês, né? Esse quadro aqui vai poder nos ajudar, essas figuras. Primeiro, a hermenêutica geral. Como eu disse, são regras ou princípios que se aplicam a todo e qualquer texto das Escrituras, sem distinção, podemos assim dizer. Ou seja, essas regras que são a análise do contexto histórico, né? Todo texto tem, de certa forma, um contexto histórico, tem a questão da cultura em que aquele texto foi escrito, a geografia, as regiões locais, né? A gramática, né? As regras da gramática, a gramática grega, a gramática hebraica, e também a teologia. Todo um texto tem uma teologia. Todo texto tem a intenção de ensinar algo sobre a pessoa de Deus, sobre o plano de Deus, sobre a condição do homem sem Cristo, a condição do homem com Cristo, o propósito de Deus. Então, a teologia é importante para a compreensão das Escrituras. Então, esses tópicos aqui se aplicam à hermenêutica geral, princípios para todo e qualquer texto bíblico. Temos também, como dissemos, a hermenêutica específica, que são princípios particulares, são princípios que levam em consideração os gêneros literários da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, eu posso ter uma regra específica para interpretar parábola que necessariamente não se aplica à interpretação de profecia. Você tem aqui as regras de interpretação geral que se aplicam a tudo isso aqui. No entanto, você tem, como eu falei, regras específicas para interpretar uma poesia que é diferente da interpretação de uma narrativa dos evangelhos, que são biografias teológicas, né? Ou de profecia. Não sei se ficou claro aí para você, mas essa é a ideia, de que a hermenêutica específica são princípios particulares que se aplicam de forma específica a esses gêneros
bíblicos aqui. Nós temos vários outros gêneros que a palavra de Deus nos apresenta. Então, a hermenêutica específica vai me ajudar a interpretar adequadamente, de acordo com a natureza desses gêneros, não é? Os textos sagrados. E aí, não é? Talvez você diga, essa divisão, ela como é que é uma fragmentação da hermenêutica? Não. A hermenêutica geral, aqui, ela serve de pressuposto para a específica. Então, quando o intérprete vai analisar uma parábola, uma poesia, pressupõe-se que ele já tem o conhecimento da história, da cultura, da geografia, da gramática e da teologia. Então, a hermenêutica geral ela serve como fundamento, como pressuposto para a hermenêutica específica, pois ela deve estar dentro da especial. A hermenêutica geral ela está dentro da hermenêutica especial ou específica. Uma pressupõe a outra, ok? Vamos prosseguindo. O que leva a interpretações erradas? Eu lembro, na disciplina de métodos de estudo bíblico, que nós falamos um pouco, né, de alguns itens que levam, infelizmente, a interpretações erradas. E nós estamos sujeitos a interpretar erroneamente a palavra de Deus. Nós vemos isso constantemente, interpretações espúrias, inadequadas da palavra de Deus. Mas, de forma simples, o que leva à interpretação errada? Primeira coisa, falta de conhecimento das regras de interpretação bíblica. Uma pessoa que vai interpretar a Bíblia, mas não conhece de forma adequada as regras de interpretar a Bíblia, ela está fadada ao erro. Uma outra coisa também importante. Para interpretar a Bíblia, meus irmãos, não basta apenas conhecer regras de interpretação. Isso é fundamental, mas não é tudo. A gente vai ver daqui a pouco que o pecado também pode nos levar a interpretar a palavra de Deus de forma errada, mesmo sabendo as regras adequadas na hora de aplicar, ou de talvez você submeter ao texto bíblico, você pode talvez aplicar aquele texto de forma inadequada, ou interpretar a palavra de Deus a seu bel prazer. Mas, né, esse seria o primeiro item, a falta de conhecimento das regras de interpretação. Outro item, colocação da experiência pessoal acima da Bíblia. Muitas pessoas interpretam a Bíblia à luz de sua experiência pessoal, onde deveria ser o contrário. Onde a minha experiência pessoal deveria ser interpretada à luz da palavra de Deus. Essa é uma regra muito básica de hermenêutica, né? A minha experiência pessoal deve ser submetida à palavra de Deus, deve ser submetida à autoridade das Escrituras e não o contrário. Então, muitas pessoas colocam sua experiência pessoal acima da Bíblia. Isso leva a uma interpretação errada. Por quê? A pessoa já tem a ideia, já tem a sua experiência, e ela vai para a Bíblia para que a palavra de Deus possa se adequar à sua experiência pessoal. Outra coisa também, falta de conhecimento do contexto histórico-cultural. Poderíamos enquadrar aqui, né, de uma forma geral, falta de conhecimento de regras bíblicas, mas de forma específica, pessoas que desconsideram o contexto histórico e cultural, ou seja, o contexto em que a Bíblia foi escrita, a intenção do autor, a cultura da época. Então, a falta de conhecimento do contexto histórico-cultural pode levar a interpretações erradas. Um outro fator, até no ponto 1 eu mencionei, a natureza caída do coração humano. A cegueira espiritual. Como eu falei, você pode ter as regras, mas isso não garante por si só uma correta interpretação da palavra. Por quê? O nosso coração ele é enganoso, ele é caído, ok? Por isso que, para interpretar a Bíblia, né, a gente viu em uma das aulas nossas, que uma das qualidades do bom intérprete é ser regenerado, ser nascido de novo, ter o Espírito Santo. E aí, é importante frisarmos que, para chegarmos a um sentido mais exato do texto, que esse é o objetivo da hermenêutica, precisamos usar as ferramentas corretas de interpretação. E ao longo da aula de hoje eu vou fazer menção a algumas ferramentas, alguns recursos que você pode usar para interpretar a palavra de Deus, ok? Vamos definir o que são essas análises, né? A análise histórico-cultural e a análise contextual. Vamos conceituar. A análise histórico-cultural, ela considera o ambiente histórico-cultural do autor a fim de entender suas alusões, referências e propósitos. Então, o estudo ou a análise histórico-cultural, ele vai tentar entender
em que ambiente histórico e cultural estava o autor quando escreveu o seu texto. Para isso, nós precisamos de recursos como alguns comentários bíblicos, o conhecimento da cultura da época, o conhecimento da geografia, da política, o conhecimento da situação espiritual do autor na época. Então, nós temos bons comentários bíblicos, comentários de introdução à Bíblia, comentário que falam sobre a história e a cultura, que podem ser usados para nos ajudar a entender a história e a cultura em que o autor estava inserido. Também a análise contextual, ela considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito de um autor, para melhores resultados de compreensão proveniente de um conhecimento do pensamento geral. É como, por exemplo, você está analisando um texto bíblico da carta de Paulo aos Filipenses, uma passagem, um versículo. Então, a análise contextual, ela vai te ajudar a relacionar aquela passagem com o todo da carta. Isso é fundamental para entender o pensamento de Paulo naquela carta aos Filipenses, né? Ou seja, analisar o que veio antes, analisar o que vem depois, o que está mais próximo daquele versículo, ter uma leitura do todo da carta, ler toda a carta, ter uma visão panorâmica da carta para poder você interpretar uma passagem específica. Princípio de interpretação bíblica que a gente poderia aqui apresentar. Desde que a Escritura, a palavra de Deus, originou-se num contexto histórico, isso aqui, não é, enfatiza também o lado humano da Bíblia. Já vimos que precisamos manter em equilíbrio o fato de que a Bíblia é um livro divino, mas também o fato de que a Bíblia é um livro humano. A Bíblia foi escrita, dentro de um contexto, de uma situação histórica. E essa análise histórico-cultural, ela vai nos ajudar, vai nos permitir exatamente ao contexto de origem da palavra de Deus. Então, desde que a Escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Isso é um princípio, assim, elementar na interpretação das Escrituras. Para entender a Bíblia, você precisa entender o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita, o contexto histórico em que o autor estava inserido, ok? Não se pode interpretar o significado de um texto com certa precisão sem as análises histórico-cultural e contextual. E aí, a gente vai dar pelo menos 2 exemplos para mostrar isso, a importância do conhecimento da cultura e da história bíblica e também do contexto. Vamos lá, vamos pegar como exemplo aqui um texto de Provérbios 22, 28. Nos dá uma ordem, né? Diz assim a palavra de Deus: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Qual o significado desse versículo? Qual o sentido dessa ordem? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E aí eu vou dar algumas alternativas para vocês, rapidamente aí tentar escolherem a interpretação adequada, o sentido adequado dessa passagem à luz do seu contexto. Primeiro, significa não efetuar mudanças na forma como sempre fizemos as coisas, ou seja, como nossos pais faziam, precisamos continuar fazendo. Significa não furtar ou não roubar. Significa não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade para cidade, né? Nenhum dos casos acima. Então, qual seria a opção que você escolheria dentre essas 4 aqui para o sentido primário, original do texto de Provérbios 22, 28? E a nossa resposta é, ou uma outra opção, perdão, a letra E, né? Todos eles estão certos? E aí a nossa resposta é, a letra B é a correta. O significado do texto é não furtar, é não roubar, ok? Depois a gente vai poder voltar a ele e fazer uma rápida explicação. Um outro texto é de Hebreus capítulo 4, verso 14, onde essa passagem diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aí, o que é que essa passagem nos ensina? Temos aqui as opções, algumas opções. Ensina que o homem é tricótomo, ou seja, o que é a tricotomia?
É uma doutrina que afirma que o homem é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Visto que fala de uma divisão de alma e espírito, então essa é a opção correta, a interpretação correta do texto. Outra, ensina que a verdade contida na palavra de Deus é dinâmica e transformadora, em vez de morta e estática. Faz uma advertência aos crentes professos, incentiva os cristãos a usar a palavra de Deus de maneira agressiva em seu testemunho e aconselhamento, né? A palavra como sendo uma espada aí, né? Ou nenhum dos casos acima. Qual a opção que você escolhe? A, B, C, D ou E? A alternativa correta é a resposta B. Esse texto, o princípio que podemos extrair desse texto, a verdade que esse texto quer nos ensinar, meus irmãos, é que a verdade contida na palavra de Deus, ela é dinâmica e transformadora, em vez de morta e estática. E aí eu queria fazer uma consideração importante que o próprio Virkler faz, né? O objetivo desses exercícios, dessas duas questões que fizemos, é demonstrar que, se não tivermos conhecimento do ambiente e da formação do escritor, fornecidos pelas análise histórico-cultural e contextual, nossa tendência a interpretar seus escritos indagando, ou seja, fazendo a seguinte pergunta: que é que isso significa para mim? Em vez de o que isso significa para o próprio autor. Enquanto não pudermos responder a última pergunta, o que isso significava para o autor, qual o sentido desse texto à luz do seu contexto, ou seja, qual a intenção do autor com essa passagem, não teremos base para reivindicar a validade de nossa interpretação. Muitas vezes, quando lemos um texto bíblico, a pergunta primária que fazemos é: o que isso significa para mim? O que é que eu penso sobre esse texto? Ao invés de, em primeiro lugar, perguntarmos o que significa para o autor, extrairmos o significado que o autor tinha em mente. Depois de conhecermos esse significado, a outra pergunta é: e agora, o que é que isso significa para mim? Como se aplica à minha vida, à minha realidade, ok? Então, talvez você escolheu alguma alternativa errada, porque, em primeiro lugar, quando você vai interpretar a palavra de Deus, você primeiro pergunta o que ela significa para você, pessoalmente, ao invés de perguntar o que significava para o autor, ok? O contexto em que determinada passagem bíblica foi escrita influi no entendimento que se terá dela. Então, o contexto influencia, né? O contexto é importante. Devemos levar em consideração o contexto de uma passagem para entendê-la. O contexto ele abrange vários elementos. O contexto abrange o versículo, os versículos imediatamente anterior ou anteriores e posteriores. Isso é uma coisa muito básica, né? Quando geralmente você vê alguém pregando, a pessoa se refere, essa passagem está inserida dentro desse contexto histórico ou dentro do contexto imediato. Isso é, o que o autor vinha tratando antes e o que o autor tratou depois daquela passagem. Isso é o que nós queremos chamar de contexto, ok? São os versículos que estão imediatamente antes ou depois daquela passagem. O parágrafo e o livro em que o versículo se encontra, isso é importante. Em que parágrafo esse versículo está inserido? Em que livro da Bíblia? Outra coisa, a dispensação, né, ou a administração em que foi escrita. De maneira geral, a antiga administração ou a antiga aliança ou a nova aliança. Em que administração aquela passagem foi escrita? Por exemplo, um texto de Levítico. Hoje pela manhã tive a oportunidade de ler 2 capítulos do livro de Levítico. O livro de Levítico pertence à antiga aliança, né? A antiga administração. Mas, se você ler algum texto do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses, esse texto pertence à nova administração, à nova aliança. Isso é importante, né? A gente também vê a revelação progressiva de Deus. O ambiente histórico-cultural da época em que o texto foi escrito, isso aí eu já falei para vocês que a gente pode ver lendo a própria Bíblia, mas também com comentários bíblicos, livros que tratam sobre introdução bíblica, comentários históricos, culturais também, né? Caminhando. E aí a gente tem níveis de contexto,
A unidade mais básica nossa de análise é o versículo, né? Depois nós temos o parágrafo. Aquele versículo ele está inserido dentro de um parágrafo, que por sua vez está dentro de um capítulo, que por sua vez dentro de um livro, né? Então é importante vermos esses níveis de contexto para entender a palavra de Deus. Agora, a gente vai... antes disso, eu queria só afirmar o seguinte: interprete a passagem em harmonia com seu contexto imediato, observando o contexto histórico e o propósito do autor. Contexto imediato, contexto histórico e a intenção que levou o autor a escrever o texto. Essa é uma frase muito conhecida, né? Tirar o texto do seu contexto é puro pretexto. Se você tira o texto do seu contexto, aquilo pode virar um pretexto para você dizer o que quiser daquela passagem. Esse é um erro bastante comum do intérprete bíblico. Toda passagem está inserida em seu contexto imediato. E quando atropelamos esse fato, agredimos o sentido original em que a passagem foi escrita. E a partir daí surgem doutrinas erradas como maldição de família, né? Naquela passagem em que, no livro de Êxodo, né? No capítulo 20, versículo 5, a palavra de Deus diz, quando o Senhor proíbe a adoração a outros deuses, né? Não adorarás, nem lhes farás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, muita gente fundamenta essa doutrina da maldição hereditária de família nesse texto, onde a intenção do autor é dizer que se os filhos andarem nos caminhos de seus pais, viverem uma vida de acordo com os seus pais viveram, eles vão sofrer consequências semelhantes, né? Como seus pais. Um texto que nos ajudaria a entender melhor esse, né, relacionando, é o texto de Ezequiel 18, sobre essa ideia de maldição hereditária. Isso não tem fundamento bíblico. Quando a palavra de Deus diz assim, né, parte final aí do verso 2, é uma pergunta da nação. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Ezequiel 18, 2, parte final, 3 e 4. Diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Então, esse era um provérbio, um dito popular na nação de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Aí vem o verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada alma responde individualmente pelo seu pecado, ok? O pecado é uma escolha pessoal de cada um. Então, a gente quebra, né, essa ideia de maldição hereditária, ou essa doutrina não tem fundamento. Ou a própria teologia da prosperidade, baseada ali, né, em Deuteronômio 28, 3 a 13, em que fala sobre as bênçãos, né, decorridas da obediência. Eu não quero dizer com isso que quem obedece a palavra não pode obter bênçãos, mas o problema é que, em muitos casos, a bênção é uma bênção meramente material, física, né? Então, a teologia da prosperidade não tem fundamento aqui, principalmente nessa passagem e em outras passagens. E aí nós vamos ver agora, nessa parte final da aula, como fazer essas análises, a análise histórico-cultural e contextual. Como é que a gente procede? Qual a metodologia? Como proceder? Fazem-se as análises histórico, cultural e contextual mediante 3 perguntas básicas. Gente, lembrando de MEB, né? Fazer perguntas certas ao texto é fundamental para entender o texto. A gente viu isso em MEB, né, na observação. E aí tem aquelas perguntas que a gente faz: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Fazer perguntas inteligentes ao texto é fundamental. E você pode fazer várias perguntas à palavra de Deus. Então, como é que você faz as análises histórico-cultural e contextual? Através de perguntas, 3 perguntas básicas, cada qual mais específica do que a anterior. São elas. Primeira pergunta: qual o ambiente histórico geral em que o escritor fala? Ou seja, a partir de que ambiente histórico, a partir de que contexto histórico geral o autor está falando ou escrevendo? Outra: qual o contexto histórico-cultural específico e a finalidade de seu livro?
todo escritor bíblico estava inserido dentro de um contexto histórico-cultural, dentro de uma cultura, né? Ok? E também todo livro bíblico tem uma finalidade. Alguns já dizem até qual a sua finalidade ou o propósito. Outros você só vai poder saber lendo, se familiarizando mais, né, com o texto, lendo várias vezes o texto. Qual o contexto imediato da passagem em consideração? Os versículos ou os capítulos antes e os capítulos depois. Cada uma dessas perguntas aqui, ou passos gerais, subdivide-se ainda no estudo a seguir. Então, o que a gente vai ver agora em como fazer essas análises é um desdobramento dessas 3 perguntas. Cada uma dessas 3 perguntas tem suas subdivisões, ok? Então, vamos lá. Primeira, determinar o contexto geral histórico-cultural. Como é que a gente determina, como é que a gente conhece esse contexto histórico, esse contexto geral? 3 perguntas secundárias são importantes para se determinar o contexto histórico-cultural. A primeira, qual é a situação histórica geral com a qual se defronta o autor e seus leitores? Lembrando que nós não somos leitores primários da Bíblia. Todos os leitores primários da Bíblia já estão mortos, bem como seus autores também. Então é importante entendermos a situação histórica geral com a qual se depararam o autor e seus leitores. Por exemplo, qual era a situação política? No contexto bíblico, a política era um pouco diferente da nossa, né? Nós tínhamos ali uma teocracia, nós tínhamos ali uma monarquia, não havia uma democracia como a gente tem hoje, do século XXI, podemos assim dizer. Então, os regimes políticos eram bem diferentes, mas é importante entender o contexto político. É claro que você pode estabelecer algumas relações, né? Política, de certa forma, é política, ou seja, a arte de governar, de administrar, é política desde que o homem é homem, podemos assim dizer. Mas havia um contexto político específico que pode nos ajudar a entender a palavra de Deus. Por exemplo, o Novo Testamento, de maneira geral, foi escrito debaixo do poder romano, né? Então é importante entender a política da época, a economia. A Bíblia foi escrita num contexto agrário, num contexto, em sua grande maioria, rural, né? Poucas situações da Bíblia, podemos dizer, aconteceram em grandes cidades, em cidades organizadas como se tem hoje, né? Boa parte do contexto bíblico era um contexto agrário, rural, de produção, enfim, cultural, como criação de animais, plantas, né? Havia cidades bíblicas, havia também um contexto urbano, mas muitas situações aconteceram no campo. Um exemplo disso é o livro de Ruth, né? Social, como é que a sociedade bíblica, ou a sociedade nos tempos bíblicos, se organizava? As diferentes castas, ou as diferentes hierarquias, né? A gente tem aí, por exemplo, os sacerdotes, os profetas, os reis, o povo, né? Então é importante entender as relações sociais. E também as preocupações. Será que as preocupações do povo da Bíblia eram as mesmas? Havia alguma diferença? Então, qual a situação, como a gente viu aqui, né? A situação histórica geral. A segunda pergunta: quais os costumes cujo conhecimento esclarecerá o significado de determinadas ações? Então, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto cultural. Havia costumes que existiam na Bíblia que não existem mais hoje, como, por exemplo, a circuncisão e outros exemplos mais, né? Um exemplo prático que a gente pode ver aqui, né, é o conceito de Corban, e a censura de Jesus em Marcos, capítulo 7. E aí eu queria ler um trecho aqui do livro do Virkle sobre isso, quando ele diz assim, né? Por exemplo, no capítulo 7 de Marcos, Jesus critica, né, os fariseus pelo conceito que tinham de Corban. Na prática do Corban, um homem poderia declarar que todo o seu dinheiro iria para o tesouro do templo quando ele morresse. E uma vez que o dinheiro pertencia a Deus, já não lhe cabia a responsabilidade do sustento dos pais idosos. O argumento de Jesus é que os homens estavam usando a tradição, ou essa tradição farisaica, para invalidar a ordem de Deus, ou seja, o quinto mandamento de honrar pai e mãe.
E aí, né, sem o conhecimento cultural da prática de Corban, do que é, em que consiste o Corban, nós não poderíamos entender adequadamente a passagem de Marcos capítulo 7. Ou seja, o conhecimento dessa prática cultural, desse costume, nos ajuda a entender a censura de Jesus à luz de seu contexto. Ponto 3. Qual era o nível de comprometimento espiritual da audiência, ou seja, dos leitores? Como era a espiritualidade, as práticas religiosas dos leitores? Um exemplo, pense no contexto do profeta Oséias, né? Não se pode entender o significado do livro se não conhecermos o contexto espiritual do povo. A nação de Israel estava entregue aos seus pecados, à idolatria, à prostituição espiritual. E Deus chama esse profeta para encarnar ou ilustrar a mensagem. Interessante que em muitos momentos da história do povo de Deus no Antigo Testamento, o profeta ele encarnava, ele exemplificava na sua vida a própria mensagem que ele levava ao povo. A intenção, talvez, era de impactar o povo, né? Então, você só pode entender o livro de Oséias quando você conhece o contexto espiritual do povo. Só entendendo isso, poderemos compreender o poderoso sentido e significado das ações de Oséias. Ou seja, Oséias fez o que fez, de certa forma, por causa do contexto em que ele estava, da situação espiritual do povo, né? Resumo: o primeiro passo para se compreender adequadamente qualquer passagem bíblica é determinar o ambiente histórico-cultural em que o autor escreveu. E a gente viu como a gente pode determinar esse contexto através dessas 3 perguntas. Depois, determinar o contexto histórico-cultural e específico e a finalidade ou propósito de um livro. Como é que a gente faz isso? O segundo passo, mais específico, é determinar a finalidade, ou finalidades aqui, deveria ser, houve um pequeno erro de digitação, explícita de um livro. Algumas perguntas secundárias são guias úteis. Só um esclarecimento, porque às vezes um livro ele pode ter uma finalidade principal e outras finalidades secundárias, ok? Vamos lá. Quem foi o autor? Isso é básico, a gente até viu isso em MEB, né? Quem escreveu, as credenciais do autor, o que ele diz sobre ele, o que o texto diz sobre ele, o que os outros dizem sobre ele. Por exemplo, geralmente nas cartas do Novo Testamento, o primeiro capítulo e os primeiros versículos apresentam o autor, a sua condição, às vezes quem ele é, o cargo que ele ocupava, né? Qual era seu ambiente e sua experiência espiritual. O autor e a sua experiência, seu ambiente e sua experiência espiritual. Também dos leitores. Geralmente, principalmente as cartas, apresentam características dos leitores, condição espiritual, principalmente nas saudações ali, né, dos escritores do Novo Testamento. Outra, para quem estava ele escrevendo? E aí, especificamente o público. Aqui, nessa primeira, ainda não se refere propriamente aos leitores, embora eu mencionei, mas só corrigindo, né, o ambiente e a experiência espiritual do autor, agora dos leitores, ou seja, para quem ele estava escrevendo. Quem escreve, escreve com a intenção, escreve para alguém poder ler aquilo que foi escrito, a mensagem é endereçada a alguém, uma nação, um povo, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma igreja. Então, para quem ele estava escrevendo? Exemplo, eram pessoas crentes? Eram incrédulos? Eram apóstatas? Crentes que corriam o perigo de tornar-se apóstatas? Pense aí, por exemplo, né, no caso dos Gálatas. Crentes que estavam prestes a abandonar a fé, não é? Crentes que estavam desanimando, estavam seguindo outro evangelho, que Paulo diz lá no primeiro capítulo, né? Estavam depressa abandonando a verdade do evangelho. Então, para quem Paulo estava escrevendo? Para uma igreja que estava sendo ameaçada biblicamente, não é? Qual foi a finalidade ou a intenção do autor ao escrever este livro especial? Um exemplo prático que temos disso é que, por exemplo, Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele claramente diz qual o propósito que levou ele a escrever aquela carta a Tito, não é? No capítulo 1 de Tito, por exemplo, versículo 5, Paulo diz a intenção que o levou a escrever essa carta. Ele diz assim, Tito 1,5, por esta causa te deixei em Creta, para que, interessante, só um parêntese, essas expressões são muito importantes, né? Expressões como,
para quê, por quê, portanto, né? Pois. No caso aqui, para quê, nos ajuda a entender a finalidade que levou Paulo a escrever a carta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, qual a intenção que levou Paulo a escrever essa carta? Primeiro, para que Timóteo colocasse em ordem as coisas restantes, possivelmente que Paulo tinha organizado ali com sua equipe, né? Organizasse a igreja, e uma coisa importante era a eleição de líderes espirituais, de presbíteros. Então, essa foi a finalidade que levou Paulo a escrever a carta. É importante isso porque tudo que ele vai dizer, de certa forma, está atrelado a esse propósito de Timóteo organizar as coisas restantes na igreja e de Timóteo ordenar líderes espirituais. Desenvolver uma compreensão do contexto imediato. Algumas perguntas secundárias ajudam a entender um texto em seu contexto imediato. Por exemplo, quais os principais blocos de material e de que forma se encaixa no todo? É tentar entender o fluxo de pensamento do autor. Como a passagem que estamos considerando contribui para a corrente de argumentação do autor, aquilo que eu falei, o fluxo argumentativo do autor, as ideias que o autor estava escrevendo. Como é que essa passagem contribui para a gente entender a argumentação lógica do autor? Qual era a perspectiva do autor? Isso é importante, né? A gente poderia dizer qual era a visão de mundo do autor, a maneira do autor entender e enxergar as coisas. Qual era a perspectiva? Nos seus escritos, geralmente os autores deixam ali a perspectiva sobre Deus, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a humanidade, sobre o povo, sobre a realidade, não é? Está a passagem declarando verdade descritiva ou prescritiva? Isso é importante. Verdade descritiva são aquelas verdades muitas vezes ligadas a questões culturais, a questões da época, não é? Elas apenas descrevem a situação, elas não prescrevem. Verdade prescritiva é aquela verdade ou princípio que podemos extrair do texto e que permanece até os dias de hoje, em que continua sendo válido para nós, né? Então, esse texto, ele trata-se de uma verdade descritiva ou de uma verdade prescritiva, ok? É algo que ainda permanece e é algo que deve ser aplicado a nós, no caso aqui da verdade prescritiva, né? Prescrever é ordenar, orientar, ok? O que constitui o núcleo de ensino da passagem e o que representa apenas detalhes incidentais? Isso é importante. Entendemos a ideia principal, entendemos aquilo que chamo de o coração da passagem, ou o núcleo de ensino central da passagem, e aquilo que é detalhe, aquilo que é periférico, né? A quem se destina a passagem? É importante a gente conhecer o público, os leitores originais da passagem. E aí, nós queremos concluir essa aula, né, que foi fundamental para você estudar a palavra de Deus, analisar a Bíblia à luz do seu contexto histórico, cultural e contextual, dizendo o seguinte: desde que a escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. E é uma coisa importante também, conhecermos a história da palavra de Deus, conhecermos o contexto em que essa palavra de Deus foi escrita. O primeiro passo para se compreender adequadamente qualquer passagem bíblica, como vimos, é determinar o ambiente histórico-cultural em que o autor escreveu. Espero que isso tenha ficado claro para você. O contexto histórico e os bastidores, né? O ambiente, aquilo que também a gente viu em Meb, do clima, a atmosfera que permeia a passagem, ok? Então, o contexto histórico e os bastidores de um livro influenciam na interpretação de um texto bíblico. É importante conhecer o por detrás, podemos assim dizer, né? Os bastidores, aquilo que estava no ambiente do autor, as informações por trás da sua produção escrita e da vida de seus leitores. E aí eu quero só frisar algumas referências, né? O conteúdo desta aula foi retirado e adaptado em grande parte dessa obra de Virkler, que seria muito importante que vocês pudessem adquirir esse material, pudessem ter esse texto, né, esse livro em mãos. Mas também a contribuição de Roy Zuck, a interpretação bíblica, e princípios de interpretação bíblica do Walter Henriksen, ok? Então, nós queremos agradecer aí a sua atenção a essa aula
Espero que ela possa ser útil para a sua vida e para os seus estudos. Um forte abraço e que Deus possa abençoar vocês.